Boa noite, meus irmãos. Vamos lá, vamos começar. Exposição do livro de Atos, capítulo 12. Semana passada o Enio conseguiu percorrer o capítulo 11, né? Até porque o capítulo 11 foi meio que uma recapitulação de tudo aquilo que aconteceu no 10, né? Tudo aquilo que a gente falou, com certeza foi aí relembrado, né? O testemunho de Pedro perante os demais irmãos. O que eu queria chamar a atenção acerca desta temática, para a gente entrar no 12, é sobre como a igreja ficou assim, com medo, né? Muito cuidadosa no tratamento com relação à pessoa de Paulo. E, de certo modo, isso é um desafio para todos nós, eu diria até nos dias de hoje, né? Quantos, quando começam a andar com Jesus, nós dizemos assim: mas esse cara agora é crente? Essa pessoa mudou mesmo? Outro dia ela era assim, era assado, era inimigo do evangelho, era alguém que perseguia os cristãos, aí agora ele se tornou cristão. E uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção no que o texto vai trazer para nós, embora isso não está muito explícito, é que este capítulo 11 para o capítulo 12, algumas narrativas, a gente vai perceber que envolvem muito tempo, envolvem muitos anos. Então eu sempre falei para vocês que quando a gente vira as páginas aqui de Atos, às vezes é complicado, porque uma virada de página pode passar quase uma década, né? E às vezes no texto parece que é o dia seguinte, e não é necessariamente. E por que isso é importante, né? Para que a gente tenha paciência uns com os outros mesmo, para que a gente não desestimule as pessoas que estão começando a caminhar em fé com esse tipo de pressão, dizendo assim: mas você não é crente, então se comporte como tal. Essa tem que ser uma pressão positiva, né? Dizendo assim: não, agora você é crente, então seja coerente com a fé que você professa. Eu tenho certeza que Paulo deve ter vivido também na sua experiência, na sua jornada, muitas lutas internas, muitas coisas que ele tinha certeza que ele sabia, à luz daquilo que ele conhecia das Escrituras, e que aí agora ele tem que reaprender. Então isso não é privilégio de nenhum de nós, né, meus irmãos? E uma outra coisa que acontece aqui que é interessante é que o capítulo 11, ele termina com uma narrativa aqui que traz algumas coisas curiosas para nós, né? Fala a respeito da profecia de um sujeito chamado Ágabo, falando a respeito de uma fome que iria acontecer e que atingiu de maneira especial ali a região da Judéia, né? A fome, na verdade, ocorre sobre muitos lugares no mundo conhecido, mas a região da Judéia sofreu de uma maneira especial. Por que essa pequena narrativa que está no verso 28 do capítulo 11, ela é importante? Porque quando a gente cruza esta informação com elementos históricos que nós possuímos sobre o Império Romano e também com as outras cartas, as cartas paulinas, a gente consegue ter mais ou menos um cronograma de quando que esses fatos aqui aconteceram. Porque é um desafio, essas cartas, quando foram escritas, né, não foram datadas, não havia uma intencionalidade. Então o Lucas, quando está escrevendo o livro de Atos, que na verdade é parte do Evangelho de Lucas, ele está contando uma história para alguém que é contemporâneo a ele. Então ele não precisa explicar essas coisas. E nós precisamos dessas pequenas dicas para encontrar essa cronologia. Esta fome aqui que está sendo descrita no finalzinho do capítulo 11, eu quero chamar a atenção mesmo de maneira especial, porque depois a gente, à medida que for estudando as outras cartas paulinas, vai ouvir falar dela mais de uma vez. Um lugar especial que esse negócio acontece é nas cartas de Paulo aos Coríntios, né? Que Paulo, quando fala lá a respeito de uma oferta que é para os irmãos já irem recolhendo antes de que ele chegue, ele está falando exatamente sobre a igreja levantar socorro para atender os irmãos da Judéia que estão passando necessidade mesmo. E, meus irmãos, que contraste, né? Porque o livro de Atos começou com uma igreja que colocava tudo aos pés dos apóstolos, a fartura era grande, e eles repartiam agora com os necessitados conforme cada um precisasse. E depois a gente está tendo uma outra narrativa aqui, de que vai haver um período de fome. E lá nas cartas paulinas, a gente vê essa igreja que repartia generosamente, precisando do que as outras igrejas que foram plantadas a partir dela pudessem ofertar para agora matar a fome dos irmãos. Por isso que eu estou dizendo para vocês que isso é ao longo de muitos anos, e não apenas dias, como pode parecer, né?
que mais, antes da gente entrar na leitura do 12 aqui? O final do capítulo 11 fala, então, que eles enviaram os anciãos por meio de os anciãos da igreja enviaram por meio de Barnabé e Paulo a sua representação ali para poder conversar e tudo mais, para poder acertar, e isso dá para nós uma ideia do cronograma. Isso no finalzinho, no verso 30 do capítulo 11, né? Isso dá para nós um cronograma de que essa conversa toda aqui, né, deve ter acontecido mais ou menos por volta ali do ano 44 depois de Cristo, o que faz a gente ter uma estimativa de que Paulo, ao ser enviado junto com Barnabé para conversar lá com os demais discípulos, ele já tinha aproximadamente 14 anos de convertido. Então olha como a história passou rápido. 2 capítulos atrás ele converteu, uma virada de folha, já tem ali mais ou menos 5 anos de convertido, segunda virada de folha, nós já estamos com 14 anos de convertido. Então Paulo aqui já não é mais um neófito, um novo na fé. Ele já é alguém que com certeza já tem um protagonismo, já faz parte até da liderança da igreja estabelecida. Outra coisa que eu queria chamar a atenção ainda sobre o capítulo 11, né? O capítulo 11 usa a expressão aqui no último versículo, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Então aparece a palavra ancião. A palavra ancião, ela também pode ser traduzida por presbítero. Ela também pode ser traduzida por oficial, que são nomenclaturas aí que a gente às vezes não utiliza muito. Oficial usa muito pouco, né? Mas são nomenclaturas que todas se referem à mesma coisa. Hoje a gente poderia dizer que equivale aos pastores, né, que lideram a igreja. E um mistério que a gente tem a respeito disso é que a igreja não tinha esse tipo de coisa 2 folhas atrás, aqui, 2 viradas de folha, não falava sobre esse grupo de pessoas, falou sobre os diáconos. Tinha os apóstolos, aí estabeleceu-se os diáconos. Aí agora a gente já começa a ver que as igrejas têm os seus oficiais, que seriam aqueles que compõem liderança. A figura dos presbíteros, né, os anciãos. Ancião não é velho, viu gente? Ancião é o experimentado. Pode ser uma pessoa jovem, mas que já é madura na fé por já ter andado o suficiente. Então nós não sabemos ao certo quando essas estruturas foram criadas, né, mas elas são a referência para aquilo que a igreja vive até os dias de hoje, tá? O capítulo 12 vai começar cronologicamente, capítulo 13, não é 12 mesmo, hoje é o 12, né? Eu anotei errado aqui, ele começa por volta do ano 46, e a gente sabe disso por conta de algumas coisas que o próprio capítulo vem trazer para nós. Beleza? Então, por favor, Rafa, leia para nós do verso 1 até o verso 11 mesmo. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse:
Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Ótimo. Vamos lá, vamos voltar então ao começo, começando aqui pelo verso 1, né? Como que nós sabemos essa estimativa de que essas histórias aqui se tratam do ano 46, né? O ano 46 já da era cristã, por uma razão muito simples. Nós possuímos na história do próprio Império Romano muitos documentos que falam sobre o estabelecimento dos governadores em cada uma das províncias que estavam sob dominação romana. E esse Herodes, esse nome Herodes, se você parar para pensar, ele aparece desde os evangelhos antes de Jesus nascer. Só que, na verdade, não é o mesmo Herodes. Nós vamos encontrar esse nome várias vezes, né? A gente tem, antes de Jesus nascer, um sujeito chamado Herodes o Grande. Esse foi o primeiro Herodes que apareceu ali como governador. Depois a gente vai ter um outro sujeito chamado Herodes Antipas, né? Esse Herodes Antipas já não é nem o filho primogênito do Herodes o Grande. O filho primogênito, ele foi tão cruel, mas tão cruel, que eles fizeram questão de matar ele rapidinho, e aí o segundo filho acabou assumindo o lugar do pai, e ele colocou o nome do pai, porque o nome do pai tinha muito peso, né? O Grande, então virou meio que o primeiro nome dele. E é engraçado, lembra que eu falei para vocês nos outros capítulos, que a gente não tem sobrenomes nesse tempo, né? Então toda vez que você fala sobre a figura de alguém, você sempre faz referência ou ao que ele trabalha, ou à região da qual ele vem. Esse tipo de coisa é muito comum, e até os sobrenomes que nós temos estabelecidos hoje são fruto desse tipo de pensamento, né? Você pega quem é da família Oliveira, provavelmente veio de uma descendência de alguém que trabalhou com plantação de azeitona, né? E hoje a gente nem trabalha mais, mas por alguma razão mantém o nome. Aqui na época, o que aconteceu? Esses filhos de Herodes, por conta da fama do seu pai, por conta do quanto esse pai foi importante, acabaram adotando o nome do pai. Aí a diferenciação que a gente encontra vai ser o segundo nome. Então ele coloca como que meio o que fosse o sobrenome primeiro, né? Então Herodes o Grande, depois aparece Herodes Antipas, que, como eu falei, já não é o primogênito, porque teve um ali no meio, mas que durou pouquinho, e depois aparece Herodes Agripa. O Herodes que está descrito aqui no capítulo 12 de Atos é o Herodes Agripa. Ele é o neto, portanto, daquele Herodes o Grande, que é o que envolve lá a questão de querer matar as crianças lá no tempo de Jesus, né? Muito interessante como toda essa história da cristandade passou pelo governo ali de pelo menos 3 Herodes, né? E, gente, não termina aqui não, viu? Depois ainda tem o Herodes Agripa II, o negócio vai só descendo ladeira mesmo. O Império Romano aqui vai longe. E nós sabemos, como eu disse, pelos documentos históricos que não estão na Escritura, né? Que são apócrifos, coisas que falam sobre os romanos, nós sabemos essa data. Então isso traz para nós uma cronologia muito importante. Muita gente, de maneira equivocada, acredita que os livros da Escritura foram escritos assim: Jesus ressuscitou, aí os caras sentaram e saíram escrevendo a história, né? Meus irmãos, as cartas paulinas não estão nem escritas aqui ainda. O Paulo acabou de converter, ele tem só 14 anos de igreja, mais ou menos. Agora que ele está sendo alguém que está sendo influente na liderança da igreja. Ele ainda nem começou a fazer as viagens dele. Ele nem plantou as igrejas ainda, então nem tem as igrejas para enviar as cartas. E que ano que a gente já está? Ano 46. Então já se passou o que aí? Já se passou pelo menos 15, 16 anos que Jesus ressuscitou. Então as coisas não são imediatas como a gente imagina, tá? O que mais? Vamos lá. O verso 1 fala que o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O que acaba acontecendo, meus irmãos? O rei Herodes, ele de certo modo tentou produzir a sua fama acatando a uma série de coisas que fazia com que o povo ficasse satisfeito. Quando a igreja surge, a igreja tem grande estima do povo judeu.
O sinédrio, que era aquele conselho dos fariseus e dos saduceus, perseguia os cristãos, porque obviamente eles achavam que se tornariam desnecessários no ensino daquilo que era a Escritura, à medida em que essa nova doutrina surgisse. Mas os demais judeus, mesmo que não se tornassem cristãos, lembrando que ser cristão era uma coisa muito cara, e aqueles que ousaram se afirmar cristãos, mas não firmaram nessa caminhada, passaram foi vergonha. Então, assim, mesmo não sendo cristãos, os judeus olhavam a maneira de viver dos cristãos e os admiravam. A igreja crescia naturalmente. Só que o que acabou acontecendo é que, como já se passaram vários anos aqui, nós já estamos indo para quase 2 décadas de pregação do Evangelho, do estabelecimento da igreja, o que acaba acontecendo é que muitos dos judeus passaram a se enciumar daquilo que é a experiência da igreja como proposta religiosa, entre aspas, paralela à velha religião judaica. E por conta disso, houve pressões populares no sentido de apertar lá o Herodes, dizendo assim: a nossa vida era muito mais fácil, era muito melhor, era muito mais tranquila, quando a gente não tinha que aguentar essas pessoas aí. Essas pessoas que estão aí denunciando as nossas incoerências, que estão querendo apertar a nossa proposta de fé para algo que vai além daquilo que a gente já vivia. O Herodes, tentando ser popular, o que ele faz? Ele faz o que o povo quer. Então, se o povo, os judeus, que de certo modo é quem dominava ali na região, tinham interesse de que os cristãos fossem perseguidos, então ele resolveu dar um pouco de perseguição para eles. Lembrando que o Herodes é governador romano, ele não é judeu, ele não tem interesse nenhum na religião, nem nos problemas da localidade onde ele está governando. A única coisa que ele quer é agradar ao César, que manda em tudo, e ele conseguir manter o controle sobre os líderes locais. Então ele permite as religiões locais, desde que não dê problema para ele. O que está acontecendo agora é que esse ato dos judeus se enciumarem dos cristãos e da maneira pela qual a igreja está crescendo, faz com que ele então se posicione em favor dos judeus. E ele faz isso estendendo a mão sobre alguns da igreja. Começa a perseguir os cristãos. O que tem de novidade? A novidade, meus irmãos, é que daqui para trás, todos os capítulos que a gente leu, a gente vai ver que a perseguição sobre os cristãos acontecia a partir do sinédrio, que era o conselho dos judeus nos aspectos religiosos. Eles tinham, obviamente, influência política, né, mas eles não poderiam matar uma pessoa, por exemplo. Para eles poderem matar o Cristo, matar Jesus, eles tiveram que pedir aos romanos que autorizassem esse tipo de coisa. E no final ainda não quiseram nem pôr a mão, porque afinal era véspera de Páscoa. Então eles ainda exigiram que os próprios romanos matassem Jesus, por isso que ele foi crucificado, que é uma morte típica, uma pena de morte dos próprios romanos contra quem ousa se levantar contra o Império Romano, contra o governo de César. Aqui muda de figura essa história, porque a perseguição agora não é do sinédrio somente, não é só os religiosos que estão perseguindo a igreja, aqui é o governo instituído, aqui é a figura do governador romano, que não é judeu, não tem a fé dos judeus, se bobear nem conhece nada de escritura como os judeus conheciam, ele agora está assumindo essa vocação de começar a perseguir a igreja. E daqui para frente, meus irmãos, o negócio apertou foi muito. Isso é ruim? Com certeza, mas também há lá as suas providências de Deus no meio dessa história. A perseguição institucional que caiu sobre a igreja, que a gente chama de primitiva, fez com que também muitos dos discípulos se dispersassem para fugir dessa perseguição. Só que os discípulos de Jesus dessa época aqui, eles são tão convictos da sua vocação e da fé que possuem, que é como se eles fossem uma semente de mato. Sabe o que é uma semente de mato? É assim, se nasceu mato num jardim, tenta arrancar para você ver. Você não consegue, você vai lá, arranca com a mão, um por um, mas se ficou um grãozinho lá, vai nascer mato de novo, é só uma questão de tempo. Então imagina os cristãos agora se espalhando pelas regiões da Ásia
e também pelas regiões caminhando mais no sentido da África e da Europa. O que acabou ocorrendo? Onde os cristãos foram obrigados a se refugiar, naturalmente, eles acabaram também sendo sementes do Evangelho. E a igreja se espalhou. Então Deus tem lá suas maneiras de trabalhar, né? Vocês não querem sair em missões? Então eu vou jogar perseguição em vocês, vocês vão sair na marra. E é assim que as coisas aconteceram, né? Bom, o que aconteceu, como eu disse aqui, então, começa essa perseguição institucional. O verso 2 descreve também um fato muito interessante, o começo de algo grandioso aqui na história dos apóstolos. Diz assim: e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, pela primeira vez, ocorre o martírio de um dos apóstolos, né? Então, nós temos uma descrição histórica de que o Tiago, irmão do João, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Foi o primeiro cristão a ser morto ali? Não, gente, o primeiro mártir da igreja é o Estevão, que a gente leu algumas páginas atrás. Mas o Estevão já é dessa geração que nasceu na igreja, que se converteu na igreja, embora ele era uma pessoa poderosa em obras, em poderes do Espírito Santo ali, né? Mas ele era um diácono, ele é um daqueles 7 homens que foi levantado para poder resolver os problemas mais práticos da igreja. Agora aqui não, aqui esta ordem do Herodes culmina numa perseguição que é matar com espada mesmo o Tiago. E o Tiago tem uma coisa interessante aqui para a gente prestar atenção, né? Para a gente ver o como que também as coisas estão acontecendo. Para começar, né, a gente percebe que esse Tiago aqui, ele é o mesmo que está descrito lá em Marcos capítulo 10, verso 38. Não sei se vocês se lembram, mas essa história é de uma mãe que cata os seus 2 filhos, chega perto de Jesus e faz uma das propostas mais indecentes dos evangelhos, né? Fala assim: ô seu Jesus, eu queria pedir para o Senhor, para quando o Senhor entrar no seu reino, coloca o meu filho, um à sua direita e o outro à sua esquerda, né? Dá um jeitinho lá, favorece meus meninos, né? Os meninos é bonzinho, né? E tal. E aí Jesus fala para eles assim: olha, o que vocês estão pedindo é demais, porque esse negócio de sentar à minha direita e à minha esquerda, isso aí quem estabelece é o Pai. E Jesus tem um diálogo interessante ali. Ele vira para eles e diz: vocês por acaso podem tomar do cálice que eu vou tomar, e vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles, de maneira muito rápida, respondem: sim, podemos. E aí Jesus responde para eles: pois então vocês tomarão do meu cálice e vocês serão batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado. Mas esse negócio de sentar não tem jeito, porque isso aí é do Pai. O que acaba acontecendo, meus irmãos? Estes 2 foram os primeiros a experimentar dessa perseguição. Então, de fato, eles estão tomando do cálice e experimentando desse batismo. De quê? De sofrimento, de dores, de perseguição. Então é como se isso aqui fosse o cumprimento daquilo que foi as palavras de Jesus naquele contexto. Interessante isso, né, gente? Daqui para frente, é só isso que vai acontecendo mesmo, né? Os discípulos vão sendo perseguidos um a um, até que no final, o único que sobra é João. João, que é o autor do Apocalipse, ele morre no exílio, né, numa ilha chamada Ilha de Patmos, e ele é o único que tem ali a oportunidade de morrer de velho mesmo. Todos os demais morreram debaixo de perseguição. É sempre legal a gente se relembrar dessas coisas, porque às vezes a gente empolga muito em ver a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, de ver como esses homens foram ousados em palavra, em experimentar das coisas de Deus, e a gente quer essas coisas para a nossa vida, mas a gente não faz as contas de que o pacote de ser discípulo de Jesus é um pacote fechado. Não tem jeito. Ou a nossa vida se torna completamente comprometida com aquilo que é a vontade de Deus, ou então não tem jeito de ser discípulo de Jesus. A disciplina de Deus será aplicada sobre a vida de todos aqueles que decidirem ser discípulos. Isso é fato, não é negociável. Então estes homens, o mérito não são as grandes ações que fizeram de obras de cura, obras de até mesmo de evangelização. O grande testemunho que a gente tem aqui é de como eles, mesmo perante
perseguições e até mesmo a morte, não negaram a sua fé, mas foram fiéis até o final. Então, meus irmãos, que a gente possa abraçar também essa proposta para a nossa caminhada, tá? O que mais que acontece? Verso 3 diz assim: vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, dos pães asmos, né? Uma das datas festivas ali dos judeus. Então o Herodes, quando viu que os judeus ficaram muito felizes com essa perseguição e com a morte do Tiago, que era um dos apóstolos, né? O que ele resolveu fazer? Falou assim: rapaz, vamos prender mais então, vamos perseguir mais. Então o negócio piorou, o negócio complicou. E a descrição aqui é de que o próprio Pedro foi encerrado numa prisão dessas romanas, né? Muito ruim essa situação. Essa referência aos pães asmos, se você olhar no calendário judaico, você vai entender que eles consideram como esse período dos asmos o período entre a Páscoa e os 7 dias após a Páscoa. E isso traz para nós também uma compreensão do porquê que os judeus estavam naquela pressa de matar Jesus, porque Jesus também foi morto nas vésperas da Páscoa. Se entra a Páscoa, não daria para matar ele no dia seguinte. Você teria que esperar aquela semana inteira, que é como se fosse uma semana religiosa para eles. Então, no final das contas, o Pedro foi preso posterior à Páscoa, mas ali bem logo na Páscoa, não dá para mandar matar ele imediatamente. Tem que deixar ele agora ali uma semana de molho, e deixando ele de molho depois que passar essa festa religiosa. O Herodes não é besta, ele não vai atropelar o negócio e fazer alguma coisa no meio do feriado religioso, porque aí senão ele acaba ofendendo os judeus com esse negócio, e ele está querendo popularidade. Então ele resolve esperar, deixa quieto, deixa acontecer aqui de boa, né? Aí o que acontece? Verso 4: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Gente, é muito interessante também a gente pensar em como que o Pedro foi preso, porque não é a primeira vez que o Pedro é preso. Se a gente parar para fazer as contas aqui, essa é a 3ª vez que ele vai preso. A primeira vez eles levaram as chicotadas e saíram fora, da segunda vez prendeu todos os apóstolos e teve que soltar também, porque acabou que não virou nada desse negócio. Agora, dessa 3ª vez, o negócio aqui é sério. O negócio aqui está complicado. Lembrando, né, que agora a gente vai ter uma experiência de natureza sobrenatural que é diferente até da anterior, onde os caras estão presos, está todo mundo trancado, e aí à noite eles são chamados por um anjo para sair para fora, e no outro dia eles estão lá pregando. Agora aqui não. O que os romanos pensaram? Já que toda vez que a gente prende esses caras, eles têm algum truque, porque eles acreditavam que é um truque, eles devem ser influentes, devem ter dinheiro, eles podem estar subornando os soldados. Então o que o Herodes resolveu fazer? Falou assim: coloca 4 grupos de 4 soldados para vigiar esses caras. E aí o jeito deles prenderem é muito interessante, porque eles prendem o Pedro algemado no soldado. Então você imagina que o próprio soldado fica dentro da cadeia. Isso não é para qualquer tipo de preso, gente. Isso é para um preso muito especial. Então o Pedro está algemado, um braço num soldado, o outro braço no outro soldado. Aí tem uma porta da cela, que é fechada. De fora tem o 3º guarda. Depois tem a porta do corredor. De lá tem mais um guarda. E depois ainda tem o portão da prisão para você conseguir sair para fora. Se a gente tivesse um sistema desse na nossa cadeia, ninguém fugia, não tem como. Porque o único jeito de você sair desse negócio é matando todo mundo. Então o Pedro estava preso aqui numa situação muito adversa, numa situação diferente. A gente está vendo que os romanos já têm medo do Pedro, a ponto de tratá-lo com uma prisão tão especial assim. Gente, Jesus não foi preso desse jeito, e nem mesmo os próprios apóstolos foram presos nessa situação.
Nem mesmo o apóstolo Paulo, na sua experiência de prisão, foi colocado numa situação tão adversa quanto essa. Aí você pensa assim, então por que o Paulo não saiu? Gente, porque o plano de Deus nunca foi que o Paulo saísse da prisão. A gente vê Paulo falando nas suas cartas com esperança de sair, mas ele, na verdade, sabe que isso aí está na mão de Deus. E se a gente parar para pensar, nós vamos chegar, o livro de Atos termina com essa história, né, do apóstolo Paulo, chegando em Roma, pelas acusações dos crimes que supostamente ele cometeu contra o Império Romano, e chega lá, não chegou o processo contra ele, não tem acusação nenhuma. Se você chega num lugar, não tem acusação nenhuma contra você, o que você faz? Você vai embora. E o que ele faz? Ele fica na cidade e começa a pregar o evangelho ali. Ele fez questão de continuar no lugar onde Deus o havia levado, porque ele sabia que estar em Roma era um plano de Deus. O Pedro está experimentando de algo diferente, né? E como diz aqui no final do verso 4, o plano era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, depois dessa festa, nesse período todo. Verso 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Gente, essa ideia da contínua oração, a gente tem que entender muito no contexto em que as expressões estão sendo usadas. A expressão dessa oração contínua, ela é a mesma expressão que a gente encontra lá em Lucas capítulo 22, verso 44, que descreve Jesus no Getsêmani, às vésperas ali dos momentos que vão acontecer a crucificação não, né? A sua prisão na véspera da crucificação. E qual era então a condição de Jesus? Né? O texto, os evangelhos descrevem para nós que Jesus estava em verdadeira agonia. A oração de Jesus era uma oração muito intensa. Não é uma oração de insistência no sentido de achar que vai manipular Deus. Aliás, muito pelo contrário. A oração de Jesus é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Só que o texto descreve que a agonia de Jesus é tamanha que ele chega a transpirar sangue. Quando a gente falou sobre isso, eu descrevi para vocês, né, que há alguns registros de que uma pessoa, quando chega nesse ponto de estresse, alguns vasos capilares estouram e ela começa a escorrer sangue pelo rosto mesmo, né? Então, a igreja está orando, quando a gente vê aqui no verso 5, contínua oração por ele a Deus, é dessa maneira. Não é uma oração achando que vai convencer Deus, mas é uma oração de quem está realmente preocupado com Pedro, está realmente preocupado com o cronograma que esse governo está traçando para perseguir a igreja. É gente que está ali diante de Deus rasgando a vida mesmo. Oração em intensidade. E eu gosto de falar sobre essa questão da intensidade, viu, meus irmãos? Porque muitas pessoas às vezes falam com a gente, manda pergunta na internet, né? Falando assim: mas como é que eu faço para orar melhor? Porque tem gente que começa a ler uns livros dos 1900 de antigamente, né? E você começa a se sentir um cristão muito ruim. Então você pega lá o testemunho de John Wesley, aí você fala assim: o John Wesley orava 4 horas por dia. E aí você pega e fala assim: eu não sou crente, véio. Crente era o Wesley, porque eu não consigo orar 4 horas por dia. Gente, a gente tem que entender também, né, que ele dormia a hora que escurecia, acordava a hora que o sol nascia. Para ir num lugar evangelizar alguém era 2 dias a cavalo. Então o mundo era outra velocidade. Ele tinha 4 horas no dia até para orar. É óbvio que hoje em dia, se alguém falar que ora 4 horas por dia, nós temos que considerar que essa pessoa não tem um emprego de 8 horas aí de jornada. Isso é fato. O que a gente tem que se atentar? A oração é muito mais importante, a nossa constância, no sentido de sempre estar orando, e muito mais importante a intensidade, a qualidade da nossa oração, do que propriamente a quantidade, no sentido de ficar muitas horas orando. Tanto que eu falo para as pessoas que uma das orações que mais me intrigam na Escritura é a oração mais rápida que eu encontrei na Bíblia. Não sei se deve ter outra mais rápida, mas acho que é impossível. Que é uma oração que a gente tem descrito lá nos primeiros capítulos do livro de Neemias. Neemias é incomodado por Deus para reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém.
ele chega triste perante o rei, ele é o copeiro, né? Ele serve o rei, e aí o texto diz que o rei vira para ele e fala assim: por que você está triste perante mim? E aí lá está descrita a oração que ele faz, e está descrito assim, ó: então Neemias orou ao Senhor e respondeu. Então que oração é essa? Gente, não pode demorar para responder, o rei perguntou, você tem que responder na hora. Então com certeza foi aquela oração assim: Senhor, mental, né? Senhor, me livra dessa, porque eu estou sofrendo pela sua vontade, amém. Mentalmente. Então diz lá, ele orou ao Senhor e respondeu. E sabe o que aconteceu? Essa oração foi extremamente frutífera. O rei não apenas, o rei, gente, não era do povo de Deus, hein? Nós estamos falando de alguém que está no exílio. O que acontece com o rei? Ele não apenas se agrada do pedido do Neemias, como ainda favorece, provendo material, provendo as cartas que ele precisava, todas as condições para ele cumprir sua missão. Por isso, meus irmãos, toda vez que a gente vê a igreja orando, esses testemunhos, é importante que a gente se atente a essa questão da intensidade da oração, muito mais do que a quantidade. Tá? A intensidade é o que vai, e a constância, né, vão fazer a gente sendo coerente aí com a fé que nós professamos. Verso 6: e quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, né, então o Herodes agora já estava planejando trazer o Pedro, ou seja, já se passaram os dias aí, né, em que ele tinha que ficar preso. Estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então é do jeitinho que eu falei para vocês. O Pedro, para dormir, tem que dormir no meio dos guardas. Que situação complicada, né? Super desconfortável, até para o guarda é desconfortável. Por que o Herodes botou os 4 quaternos? Imagina virar a noite inteira acorrentado no prisioneiro. Então, cada grupo de 2 guardas, mais os da porta, ficava 3 horas. A cada 3 horas trocava a guarda. Então, difícil demais você conseguir subornar esse grupo inteiro e, quanto mais, tentar fazer uma invasão na cadeia. Difícil demais, né? Então, Herodes tinha certeza que não havia possibilidade nenhuma desse cara fugir, desse cara escapar aqui do processo. Verso 7: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, minha Bíblia é mais velha, né? A do Rafa estava diferente, aí estava do lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Ilharga é tão interessante que essa é uma das palavras que eu tive que recorrer ao dicionário bíblico de novo, porque eu não lembrava, fazia tempo que eu não pegava uma expressão tão pouco usual, né? Ilharga é a região entre o quadril e o sovaco, então é aqui do lado. Então o anjo literalmente veio, deu um cutucão do lado dele, né, para acordar. Muito interessante essa descrição. O que eu queria chamar a atenção aqui, gente, com relação a essa experiência que a gente vai ver nos demais versículos aqui. A gente vai ver que Pedro não consegue discernir se o que está acontecendo é um sonho, é uma visão, ou se é a realidade. E o que eu queria chamar a atenção sobre isso daí? A gente já em muitas ocasiões deu testemunho nesse sentido, falando assim: meus irmãos, como é precioso a gente ter experiências com o sobrenatural, com o poder de Deus. Mas no final das contas, o que nos sustenta na jornada de fato é o conhecimento da vontade de Deus que está revelado na sua palavra. Porque os êxtases, eles muitas vezes não esclarecem tanto quanto aquilo que a palavra de Deus, que já está revelada aqui na Bíblia, esclarece para a gente. Então aquilo que eu sei acerca da vontade de Deus pela Escritura é muito mais poderoso do que aquilo que eu experimento. E eu falo isso porque nos nossos dias nós vivemos meio que uma ânsia da galera, né, pelas coisas que são sensoriais, pela experimentação. Gente que vem ao culto e fala: não, eu queria ver um anjo, eu queria, sei lá, sentir o Espírito Santo. E essas coisas, meus irmãos, você quer essas coisas? Pede para Deus. Mas, primeiro,
Se Deus não quiser que você veja nada, você não vai ver nada. Segundo, o que isso acrescenta? Você está pronto para, se Deus viesse assim e fizesse você enxergar as coisas de natureza espiritual, do mesmo jeito que você é capaz de ver os anjos, você também está pronto para começar a ver os demônios? Porque afinal nós estamos falando dos mesmos seres celestiais, só estão dos lados opostos. Você está pronto para esse negócio? Você acha que você vai dormir de boa? Né? Sabe aquelas orações do crente que quer o sobrenatural, mas depois fica com medo, né? Vai começar a reunião e ele fica assim: Deus, manda seus anjos, amarra os demônios, põe ali de fora, tal. Já reparou que nós nunca oramos esse negócio aqui? Aí as pessoas falam assim: mas por quê? Eu falo: irmãos, eu honestamente não estou preocupado se os demônios estão aqui, se eles estão ali de fora, ou se eles estão um pouquinho mais longe. Sabe por quê? Porque se nós estamos em Cristo Jesus, eles não podem tocar na nossa vida ou fazer absolutamente nada que não haja permissão de Deus para que algum propósito de Deus se cumpra, alguma coisa seja aprendido. Então o nosso problema é com Deus, nosso problema não é com o mal, com os demônios e tudo mais. Por isso que a gente não fica perdendo tempo com esse negócio. E eu honestamente gosto de ver a coisa pela seguinte ótica: é como se a gente estivesse no Big Brother de Deus. Que adianta eu tirar o demônio daqui e mandar Deus botar ali de fora, se eu nem sei se nas regiões celestiais onde eles estão, né, ele consegue ver através das paredes? E outra, o que eu tenho a esconder que os demônios não podem ver ou não podem ouvir? Eu já vi gente que fala assim: não, eu vou orar só no pensamento para o diabo não ouvir minha oração. Falei: cara, mas que preocupação é essa, velho? Que preocupação é essa? Não, ora alto mesmo. O que nós estamos escondendo? Eu não estou entendendo essa história. Então, meus irmãos, é importante a gente ver isso daqui. O próprio Pedro, um homem que andou com o Senhor, um homem que viu a transfiguração de Jesus, um homem que viu Jesus andando por sobre as águas, um homem que andou também por sobre as águas. Esse cara tem experiência no sobrenatural. Um homem que a sombra dele passava, as pessoas eram curadas. Esse aqui é o doutor de sobrenatural que a gente tem aqui na Escritura. Não tem ninguém mais experimentado que teve o melhor professor. Na hora que ele tem um êxtase, uma visão, uma experiência, ele ficou em dúvida. Por isso que eu sempre digo para vocês, que a gente viva diante de Deus sem ser cético, porque se Deus quiser mover o sobrenatural, Ele move mesmo, Ele faz isso quando quer e como quer, beleza. Mas que a gente aplique o nosso coração a conhecer a vontade de Deus. Porque até mesmo a experiência de Pedro aqui, a gente vai ver que só no final dela é que ela ocupa na cabeça dele o entendimento correto. No meio do processo, ele é passageiro. Do jeito que Deus vai falando, ele vai tocando, mesmo sem saber para onde que ele está indo. Então, o verso 8 termina com o anjo falando isso, né? Lança as costas a sua capa. Literalmente, vista toda a sua roupa como se você fosse sair para a rua. O Pedro, sem saber o que é, fez. Verso 9, e saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Gente, o tempo parou, eles foram para outra dimensão, não sabemos. E os soldados que estavam presos junto com ele? Pensa, será que foi um estalar de dedos assim, ele desapareceu? Na cabeça do Pedro, que é quem testemunha, ele saiu andando, mas na cabeça dos soldados, o Pedro, com um estalar de dedos, foi parar para fora? Não sabemos. Mas é legal pensar isso, né? Mesmo com todos esses cuidados aqui do Herodes, não adiantou nada. O Pedro saiu da cadeia do mesmo jeito. Verso 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então o Pedro passou por toda a experiência, abriu essas algemas, caíram do braço dele, depois a primeira porta abriu, gente, os guardas estão tudo lá, o guarda trabalha só 3 horas na noite inteira, não está dormindo, gente, alguém tem que estar acordado desse grupo, mas eles não viam a porta abrir. Abriram, saíram, abriram a segunda porta, saíram, por fim abriram a porta para a rua e saíram. Esse é o testemunho. Quando está lá nesse processo, o anjo não explicou nada,
literalmente deu tchauzinho e vazou fora, e aí o Pedro cai em si, que é o que a gente encontra aqui no verso 11. Só uma coisa aqui que eu esqueci de falar, viu, meus irmãos? Esse lugar onde o Pedro está preso, pela descrição da quantidade de portas para chegar na rua, nós sabemos precisamente onde é. É muito interessante isso, porque os romanos, na sua dominação sobre Jerusalém, eles construíram não era um palácio, é como se fosse um presídio mesmo, que era composto por 4 torres e tinha uma muralha grande. E esse lugar tinha 200 metros por 200 metros e era ao lado do templo. Fizeram isso assim, bem como afronta mesmo à questão dos judeus, botaram bem perto do lugar sagrado deles. E esse lugar foi construído para comemorar uma das vitórias do exército romano em alguma batalha que eles enfrentaram ali. Então, toda vez que eles tinham alguma coisa para comemorar, eles gostavam de edificar grandes construções para que elas permanecessem na história. E a gente tem uma descrição desse lugar, onde a prisão é feita desse jeito, que tem exatamente 3 portas para chegar na rua, né, por um sujeito chamado Flávio Josefo, que não é a primeira vez que a gente fala aqui. O Flávio Josefo é um historiador judeu que é contemporâneo a Jesus, ele não foi cristão. E, no entanto, ele fala a partir do ponto de vista de alguém que nunca se tornou cristão, sobre tudo que ele presenciou, porque ele é um historiador. Eu tenho a obra completa dele lá em casa, é uma lapa de livro, muito interessante. Se for no Google, você vai achar informação demais. Então, ele fala sobre a existência de um homem chamado Jesus, que juntou uma grande multidão, e depois ele fala também sobre o testemunho dele ver a igreja desse tal de Jesus que dizem que ressuscitou. E por que isso é importante? Porque, meus irmãos, quantas pessoas às vezes falam assim, não, mas isso tudo aí é invenção, né? Nós temos muito mais fontes históricas que apoiam a veracidade destas histórias da igreja primitiva e dos próprios evangelhos, do que nós temos, como a gente já falou anteriormente também, do descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil, todo o documento que a gente tem acerca dele é uma carta, que foi escrita por quem? Pelo Pero Vaz de Caminha, que estava junto. Ou seja, a possibilidade desse material ser tendencioso é muito forte, porque a gente não tem nenhum registro escrito, até porque eles não tinham escrita, né, indígena, para contar a história a partir de outro ponto de vista. Mas a história, tanto de Jesus quanto da igreja, nós temos muita informação paralela. Por isso que a gente sabe as datas, por isso que a gente sabe qual era o rei, em qual época, e por isso que isso enriquece demais a descrição desse negócio. Então, se estiver faltando fé, viu, meus irmãos, com relação à veracidade dos textos, saiba que, se for olhar pelo rigor histórico-científico, nós não podemos dizer que isso é invenção de alguém na Idade Média, não, viu? Esse movimento de Jesus e dos seus discípulos, de fato, aconteceu, tá? E aí o verso 11, como eu disse, Pedro tornando a si, então Pedro acorda desse transe, esse lugar onde ele foi levado por Deus, né? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Pensa, gente, o anjo aparece, um cara luminoso, sei lá como é que era esse anjo, toca nele, ele sentiu, ele veste a roupa, cai a algema, abre uma porta, abre outra, abre a terceira, e só a hora que o anjo vaza fora, que aí ele volta para a realidade, que ele fala, agora que eu entendi. Por isso que eu disse para vocês que é muito mais importante que na nossa jornada, a gente, ao invés de supervalorizar esses êxtases, né, esses momentos de grande alegria, de grande experimentação da ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente valorize a simplicidade do entendimento da palavra. Porque, honestamente, esses êxtases não sustentam uma caminhada de coerência a longo prazo. E eu falo isso, meus irmãos, mesmo sendo alguém que experimentou de tantas coisas no sobrenatural, sabe? Não, sério mesmo, a gente quando senta para contar, vai lembrando outra e outra, coisas que a gente às vezes vai até esquecendo, porque no final das contas essas coisas são muito boas, foram muito produtivas em momento que faltava fé na minha vida, e aí Deus ia lá e movia às vezes um sinal,
sobrenatural mesmo, para que eu tivesse certeza que isso não é só uma ideia formulada por homens, mas que Deus estava nesse negócio mesmo. Mas agora que a gente já entendeu, se é que de fato a gente entendeu, né, as coisas deveriam ser diferentes. Deveriam ser diferentes na seguinte perspectiva: a gente poder viver de maneira muito clara, dizendo assim: Senhor, se eu não ver mais nada, se eu não sentir mais nada, se eu não tiver nenhuma experiência mais de natureza sobrenatural, ainda assim eu não vacilo na vocação que o seu Evangelho traz para nós. Eu vou permanecer firme até o final, porque se o Senhor falou, é verdade. Eu não preciso ver mais nada, eu não preciso sentir mais nada. E, gente, eu falo que a nossa geração está muito sensorial, né? A gente escuta umas reclamações, às vezes assim: ai, eu fui no culto, mas eu não senti nada. E aí eu falo para as pessoas, eu falo assim: nem você, nem eu. Sabe o que eu estou sentindo aqui agora, gente? Nada. Estou sentindo fome, aliás, porque já passou do meu horário de jantar. Aí fala assim: mas então cadê o Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo está em nós o tempo todo. Somos a habitação do Espírito Santo. Então aquele 1% da nossa experiência de jornada, quando a gente tem esses êxtases da presença de Deus, são bênção. Mas é importante que a gente aprenda a viver nesses momentos ordinários, não no sentido de banais, no sentido de triviais, de comuns, porque eles são a maior parte do tempo. Tá? Aquele filme que saiu, gente, recente, o Paulo, o Apóstolo de Cristo, eu achei muito interessante por dois aspectos. Primeiro, se você não assistiu, assista, o filme tem 2 anos só, né? Eu achei muito interessante dois aspectos. Primeiro, que a cronologia histórica está certinha daquele filme, coisa rara. Tá, a descrição dos fatos e da perseguição da igreja ali está certa. Está muito alinhada com aquilo que a gente tem de estudo das cartas paulinas e da história da igreja. E a segunda coisa é que o filme não mostra nenhuma ação de natureza sobrenatural. Porque você vai ver um filme com o apóstolo Paulo, você pensa assim: gente, esse homem vai soltar uns Hadouken, assim, né? Que ele é o cara que orou, cura, não sei o que, vai acontecer, né? E o filme não mostra nada. Porque é como se aquela descrição fosse a partir de um observador que não necessariamente tem a nossa fé. E o que intriga os romanos com relação ao testemunho de Paulo? Exatamente o fato deles não verem nada, mas encontrarem em Paulo um homem que, sabendo tudo, não retrocede. Isso serve tanto para a evangelização dos romanos, quanto também para testemunho perante a igreja, para que a igreja permaneça firme. E como já é no final da vida de Paulo, né, os discípulos já estão praticamente todo mundo morto, a igreja, quando fala a respeito de Paulo, diz assim: lembre-se de que ele é um dos que viu o Senhor. Não foi lá como discípulo, foi na visão, mas ele não é qualquer um. E se ele viu o Senhor e agora não precisa de sinal sobrenatural nenhum para permanecer fiel, então ele sabe o que ele está falando. Vamos permanecer firme nessa jornada aí. Interessante isso, né, meus irmãos? Semana que vem, nós continuamos aqui do verso 12 em diante, para a gente ver como que desenrola essa história com esse testemunho sobrenatural de Pedro, contando para os demais irmãos da igreja, e como que desenrola essa história aí, através das missões, da perseguição e tudo mais que vai acontecendo. Legal, né? Esse capítulo é interessante, muita coisa rica. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por termos a oportunidade de meditar à luz da sua palavra em tudo aquilo que é a história da sua igreja, a história de irmãos que foram usados pelo Senhor de maneira tão poderosa e que não retrocederam, mas foram fiéis até o fim. Que o Senhor nos dê a ousadia desses homens, mesmo que dias difíceis venham sobre a nossa jornada, sobre a história da igreja ou sobre a história da nossa vida individual mesmo. Que nós possamos ser encontrados em fidelidade e que nós possamos, Senhor, nos apegar a todas as coisas que já estão reveladas na sua palavra. Que o Senhor mova também o sobrenatural no nosso meio, segundo a sua vontade, que não haja carência no nosso meio de curas, de visões, de tantos outros sinais, conforme o Senhor quiser revelar, Pai. Mas eu peço que a gente te conheça mesmo naquilo que já está revelado da tua palavra, para que a gente não vacile quando não tivermos aí a oportunidade de sentirmos alguma coisa no meio dessa caminhada.
Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.